que Deus assim cria o homem, cria a mulher para a sua adoração. E a comunhão com Deus era tão plena, irmãos, que eles viveram esse período que ninguém sabe, mas viveram esse período chamado período da inocência, período da pureza. O homem viveu um período indeterminado, mas viveu um período de extrema comunhão com Deus, ao ponto de não terem malícia, de não terem maldade e de não terem pecado, pois esse período, capítulo 2, 1 e 2 de Gênesis, é o período antes da queda, antes do pecado. Mas, capítulo 3 e verso 7, nós lemos que essa comunhão, ela foi interrompida. Pode pular, Diego. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? Aqui, irmãos, o estado de pureza já cai por terra. Por quê? A pergunta que Deus indaga, faz, é respondida. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vemos que esse período, irmãos, de extrema comunhão é interrompido por uma intervenção maligna. Adão e Eva, irmãos, nesse período de extrema pureza, santidade e comunhão com Deus, viveu todos os dias. O capítulo 2 de Gênesis diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se comunicava com Adão e Eva. Comunhão, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus fizera Adão e Eva para governar. Deus disse: olha, tudo é seu, para você governar. E todos os dias essa comunhão plena, homem, criação e criador, ou criatura e criador, tinham comunhão. Mas foi estabelecido uma norma, uma regra, e essa regra foi rompida por intervenção maligna. E quando Deus, na viração do dia, procura Adão e Eva, o texto bíblico diz, do capítulo 2 e 3, que eles se esconderam. Por quê? O primeiro texto nós lemos que eles estavam nus e eles não se envergonhavam um do outro, por esse estado de comunhão e pureza. Mas quando, irmãos, eles quebram, rompem essa ordem deixada por Deus, pois a intervenção vem do maligno. Chega em Eva e diz: olha, é nada. Ele sabe, o Senhor Deus sabe que o dia que participares do fruto, o dia que vocês vão ter conhecimento. E a Bíblia diz, irmãos, que Eva olhou para a árvore e desejou, irmãos, romper a ordem dada por Deus. Aí a comunhão foi rompida. E quando Deus, na viração do dia, visita o jardim do Éden, em busca da criação mais perfeita que ele fizera, no sexto dia, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz no capítulo 1: e viu o Senhor Deus que isso era muito bom. O homem, a primazia da criação. Adão, onde estás? Onde estás? E Adão responde: estou escondido. Mas por que estás escondido? Contemplei a minha nudez. Sua nudez? Como assim? Irmãos, é lógico, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É lógico que Deus sabia de tudo o ocorrido. A sua nudez? Mas o que aconteceu? É a mulher que tu me destes. O curioso desse texto é que desde o princípio o homem, ele usa desculpas, né? Ele diz: ah, não, foi a mulher. Mulher, ah, foi a serpente. Tá entendendo como o ser humano sempre joga um para o outro assim, ó, né? Mas como?
a comunhão foi interrompida por intervenção maligna. A consequência disso, então, Deus diz: olha, infelizmente eu vou ter que convidá-los a se retirar do jardim. Então, irmãos, Adão e Eva não participam mais do jardim, né? Jardim do Éden, o paraíso feito por Deus para eles governar, se procriar, ser feliz e ser abençoados. Então, a comunhão é rompida. O tempo passa, fora do jardim, Adão e Eva têm 2 filhos. Um texto que crianças da nossa igreja conhecem, o famoso texto de Caim e Abel. Os 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, que nasceram pós-queda. Abel, ele trazia a sua oferta diante de Deus, pois Adão e Eva ensinou os seus 2 filhos sobre a existência de um Deus poderoso, sobre a comunhão, a importância da comunhão para com Deus. A maior prova disso é que tanto Abel quanto Caim levavam a sua oferta, o seu culto diante de Deus, o seu sacrifício diante de Deus, porque eles aprenderam desde pequeno a ter comunhão com Deus. Como você ensina os seus filhos, como eu ensino os meus, a ter comunhão com Deus. Logo, a oferta de Abel foi recebida por Deus, acolhida por Deus. Por quê? Porque era maior, ele deu mais? Não, irmãos, a Bíblia diz que Abel deu o melhor, não o maior. No reino de Deus, irmãos, o maior para Deus não significa, o que significa é o melhor. A Bíblia diz que Abel ia lá no seu curral, pegava a primogenitude da sua criação, ou seja, os primeiros animais, os primogênitos, os mais fortes, os mais robustos, os mais bonitos, e trazia diante de Deus para sacrificar. Era o culto, era a adoração, era a comunhão. E Caim, no seminário ontem com os jovens levitas aqui, ontem à tarde, eu dizia isso. Caim dizia: mas de novo, outro dia. Sabe quando você fala, quinta-feira tem que ir na igreja de novo? Isso chama-se oferta de Caim. Deus não recebe. Mas de novo, tem que, de novo jejum. Isso chama-se oferta de Caim, irmãos. Deus não recebe. Deus recebeu a oferta de Abel, o sacrifício de Abel, porque Abel tinha interesse de ter comunhão com Deus. Porque quando você resolve oferecer o seu melhor a Deus, isso significa que você está no caminho da comunhão com Deus. Dê o seu melhor para Deus, ofereça o seu melhor para Deus, aí você terá comunhão com Ele, e Ele vai te abençoar e encher da sua graça, em nome de Jesus. Só que, mais uma vez, houve a intervenção. Olha a conversa que Deus tem, capítulo 4, verso 5, põe lá para mim, Diego. A conversa que Deus tem com Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, decaiu o seu semblante. Quando Caim percebeu que a sua oferta não era aceita diante de Deus, ele ficou com ira do seu irmão Abel. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o seu semblante de ira, de ódio? Ele irou-se, irmãos. O inimigo entrou no coração de Caim. É onde acontece o primeiro homicídio. Então Caim mata Abel. É morto, irmãos. É exterminado a esperança da continuidade da comunhão Deus e homem. Aí eu te pergunto, quando Deus faz essa pergunta para Caim: Caim, por que o seu coração enche-se de ira? Quem é, irmãos, o originador da ira, do ódio? Quem é? Quem é, irmãos? Então houve uma intervenção novamente contra a vida de alguém que buscava comunhão com Deus. Porque quando você se interessa, quando você se predispõe em ter comunhão com Deus, em oração, como na sexta tivemos uma vigília, irmãos, que meu Deus, eu não sei se foi a igreja que subiu ou se foi o céu que desceu. Eu só sei que a glória de Deus estava neste lugar.
Quando nós, irmãos, predispomos o nosso coração para ter comunhão com Deus, o inimigo se levanta, é para tentar obstruir, é para tentar impedir. Sabe aqueles fatos que quando você, puxa, quando parece que dá hora de ir para a igreja, aparece alguém, ou liga alguém, ou o carro quebra, ou dá um desânimo. Ei, fica atento, irmão, é o inimigo querendo obstruir a sua comunhão com Deus. Mas nós iremos aprender a ter comunhão com Deus, e Deus irá nos abençoar de uma forma poderosa. Só quem crê nisso dê um brado de glória a Deus. Se você tem comunhão com Deus, adora Ele. Se você tem comunhão com Deus, aplauda Ele nessa noite. Esta igreja irá aprender a cada dia ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Aleluia. Abel, irmãos, era a representatividade da comunhão, homem e Deus, porque oferecia o melhor. Vamos pegar o nosso queridão do lado aí de saia curta agora? Diga a ele: irmão, você tem oferecido o seu melhor para Deus? Olha a resposta, olha a resposta. Se você tem oferecido o seu melhor para Deus, você é um dos candidatos que Deus escolheu para ter comunhão com Ele. Eu sinto a comunhão de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a comunhão com Deus aqui nessa noite. Se você é livre para adorá-lo, aleluia, adore o nome dEle. Receba a comunhão, a graça de Deus na sua vida agora. Você que entrou aqui triste, cabisbaixo, desanimado, ei, tem comunhão com Deus, tenha comunhão com Deus essa noite. Receba o poder de Deus na sua vida. Pastor, mas minha luta está travada. Se você tiver comunhão com Deus, Deus vai te ajudar a vencer essa luta. Aleluia. O segredo é ter comunhão com Deus. Ele não desiste de você. O louvor que nós cantamos, Ele não desiste, irmãos. Tenha comunhão. Mas o inimigo sempre estará atento, porque Abel era a representação de uma geração que teria comunhão com Deus. O que o inimigo fez? Matou, irmãos. Então, no mundo espiritual, o inimigo então diz: mais uma vez, da terra exterminei a comunhão. Ele fez isso com Adão e Eva. Quando o inimigo vê em Abel a possibilidade de nascer uma geração que teria comunhão com Deus, por ter consciência de oferecer o melhor, o que ele faz? Mata. E é estampado na vida de Caim a maldição por ter assassinado o seu próprio irmão. Do que a terra seria marcada então, queridos? De uma geração posterior de malditos. Só que Deus, irmãos, não trouxe à existência o ser humano, não trouxe à existência a terra, a natureza, para pertencer a uma geração maldita. Não, não. Aí é que é pelo contrário. Aonde as trevas predominam, a luz tem que chegar. E aonde a luz chega, a glória de Deus é emanada, em nome de Jesus. Então, querido, quando o inimigo achou que tinha vencido, põe lá, Diego. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Provisão de Deus para que a comunhão Deus, Criador e criação, Deus e homem, continuasse, porque o inimigo, querido, não vai interromper a comunhão que nós temos com Ele. Então Adão e Eva novamente têm outro filho, pois Caim sai perambulante pela terra com a marca da maldição em sua vida. Então nasce Sete, e de Sete nasce Enos, e em Enos
inicia-se uma nova geração que começou a invocar e ter comunhão com Deus. Ainda que o inimigo se levante, querido, com tentações, com calúnias, com portas que fecham-se aqui, fecham-se lá, para entristecer o seu coração, você desanimar de vir para a igreja, irmão, eu quero liberar uma palavra profética ao seu coração nessa noite. Fique atento com desânimos. Tenha discernimento com eventuais desânimos que você poderá ter por esses dias. Desânimos, preguiça, sabe aquela, irmãos, canseira. Irmãos, isso é espiritual. O inimigo está se levantando para tentar interromper a sua comunhão. Só que tem um porém, querido. Como Enos foi o remanescente para a comunhão com Deus, nós seremos esse remanescente que invocaremos o nome do Senhor. Se você vem invocar o nome dele nessa noite, eu quero declarar na sua vida: receba a fortaleza de Deus agora, em nome de Jesus. O inimigo não vai interromper aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Pastor, mas ultimamente comigo está acontecendo só tragédia. Querido, coloque nas mãos de Deus, porque Deus é especialista em inverter um quadro do impossível para o possível. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Adore a Ele nessa noite e receba a unção de Deus na sua vida. Levante a sua cabeça, porque Deus te chamou para ter comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Receba essa comunhão nessa noite. Só quem sente essa comunhão, aleluia, chame a atenção dele nessa noite. Expresse a Ele a sua gratidão, em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Nada no mundo espiritual poderá obstruir essa canalização entre você e Deus. Comunhão que Ele manda na sua vida. Ei, Ele te chamou para esse propósito. Comunhão. Não está lá no script, mas eu me lembro de uma oração de Davi que eu li aqui na vigília na sexta-feira. Davi cometeu um erro grave, dois erros gravíssimos. E quando cai a ficha, Davi diz: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A primeira preocupação de Davi não foi perder o trono. Não, irmãos, não foi com nada daqui, terreno. A primeira preocupação de Davi, sabe qual foi? Salmo 51, verso 13, a Bíblia diz, Davi orando diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim, não retires, Senhor, de mim o teu Espírito, a razão da comunhão. Você sem o Espírito Santo, querido, é a mesma coisa de andar no escuro, na escuridão. Davi se preocupou, não foi com o trono. Davi se preocupou, querido, em perder a comunhão. Quantos cristãos, irmãos, não estão nem aí? Tomam ceia o mês que quer, vem na igreja quando quer, leva uma vida cristã, irmãos, relaxadamente. O Espírito Santo brada, irmãos, no meu coração, na minha alma, com fervor aqui nessa noite. E o profeta Jeremias, irmãos, ele é bem taxativo em dizer: ai. Isso, irmãos, esse ai dói. Esse ai dói, irmãos, dá até caganeira, como eu sempre digo. É, irmãos, é para chorar, não é para rir não. Mas a gente ri também, que nós somos felizes. Ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Não se preocupe em ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Davi rasga suas vestes e vai para as ruas de Jerusalém. O maior rei da história se veste em saco de cinzas, e coloca cinza sobre a sua cabeça, num ato de humilhação, e diz: Senhor, eu preciso ter comunhão contigo. Então ele ora e compõe o Salmo 51. Não retires de mim a presença do teu Espírito, e devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Aleluia. O Senhor te diz essa noite: meu filho, minha filha,
Desfrute da comunhão que eu tenho para dar nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e feche os seus olhos agora. O inimigo tem se levantado para matar a sua comunhão, como ele matou Abel. O inimigo tem se levantado para obstruir essa comunhão na sua vida, como ele obstruiu e encerrou essa comunhão na vida de Adão e Eva. Só que tem um porém, querido, ele sempre vai providenciar um livramento para a sua vida. Então nasce Enos, e a partir dessa geração passou-se a invocar o nome do Senhor. Deus sempre vai providenciar renovo em meio aos dias de turbulência. Receba esta promessa na sua vida. Aleluia. Então começou a invocar o nome do Senhor. E desta geração, irmãos, de Enos, foi uma geração tremenda. E eu gostaria, irmãos, que você desse atenção ainda mais a esse texto. Olha quando alguém se propõe, querido, a invocar o nome do Senhor, olha o que acontece. Gênesis capítulo 5 e o verso 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, e a sua semelhança o fez, e viveu 7, depois que gerou a Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. Estamos falando da geração que passou a invocar, a adorar o nome do Senhor. Pode pôr o próximo texto, Diego. A geração de Enos, a geração que tinha comunhão. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque. Enoque, irmãos, está 4 ou 5 gerações à frente da de Enos, na mesma linhagem. Eu fui, irmãos, alternando o texto, porque o texto é longo. Você pode ler em casa na íntegra. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Próximo texto. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Eu estou falando, irmãos, de Enoque, 4 ou 5 gerações depois da de Enos. Então entende-se que o aprendizado que Enos, o ensino que Enos foi neto de Adão e Eva, filho de Sete, o filho que Adão e Eva teve após o episódio de Abel e Caim. Em Enoque, 4 ou 5 gerações após a Enos, continuou a invocar, a adorar, a ter comunhão com Deus, ao ponto do texto dizer que Enoque andou com Deus e foi transladado, não se viu mais Enoque. A única vez na Bíblia que aparece Enoque, irmãos, é esse texto. E andou Enoque com Deus. E as gerações foram se passando, para a gente entrar na conclusão. Põe lá, Diego, o próximo texto. No mesmo capítulo 5 de Gênesis. Até que chegou, irmãos, nesse camarada aqui, ó, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A terra, irmãos, estava taxada a ser maldita por causa do pecado do homicídio de Caim, e por dias complicados que eram. Mas essa linhagem, desde Enos, passando por Enoque, chegando em Noé, foi uma geração que invocou o nome do Senhor, que teve comunhão com Deus. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Esses 3 filhos de Noé, um deles, o primeiro, Sem, ele foi descendente direto dos filhos de Israel, os semitas. Põe o próximo texto para mim, Diego. Olha o que diz esse texto, irmãos, de Gênesis 6:1. O contexto dos dias de Noé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e lhe nasceram filhos e filhas, e viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Próximo texto. Noé viveu em dias difíceis, dias complicados, dias, irmãos, em que ninguém respeitava ninguém. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, em dias em que houve uma geração toda maldita, Deus olhou, irmãos, um homem lá no meio de milhares, um homem que invocava, e então Deus achou Noé. E Noé, irmãos, foi um homem, Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Muito bem. É isso que Deus quer fazer na sua vida, irmão. O tempo pode passar, a nossa sociedade pode nos dizer ao contrário daquilo que cremos e pregamos. Estava vivendo um programa que passa 1h da tarde na rede, como chama aquele canal? Da Adventista, canal Rede Vida, que fala sobre família. O pastor dizia dessa forma: o que nós pregamos, a sociedade não conhece o que é padrão, porque tudo é fora do padrão. A família não tem padrão, o caráter não tem padrão, nada tem padrão. Quando a Bíblia vem dizendo sobre padrão, a sociedade se espanta, desconhece. Um povo quadrado, antiquado, porque falta na sociedade padrão. Você está pensando que nos dias de Noé, irmãos, era diferente? Olha lá o que diz o texto: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e a terra se encheu de violência. Mas porque Noé tinha comunhão com Deus, a Bíblia diz que ele andava com Deus e tinha comunhão com Deus, Deus achou graça. E Deus quer olhar, o maior desejo de Deus essa noite é olhar para você e ver no seu coração graça aos seus olhos. Tudo porque você tem comunhão com Deus. Bata no peito e diga: eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Fica de pé nessa noite. Diego, põe o próximo texto para mim. Querido, no início dessa mensagem eu disse: quem era o núcleo dessa comunhão? Jesus. Nós começamos a falar de Adão e Eva. O inimigo interrompeu a comunhão. Falamos de seus filhos, Abel e Caim. O inimigo interrompeu a comunhão. Depois Deus providenciou através de Sete, o filho de Adão e Eva, que Deus deu no lugar de Abel. E de Sete nasceu Enos, comunhão. E dessa geração, irmãos, vem Enoque, vem Noé. Noé teve 3 filhos. O mais velho era Sem. De Sem nascem as gerações dos semitas, os hebreus, a nação eleita no Antigo Testamento. E dessa nação eleita o tempo passa e todo o Antigo Testamento passa. E da nação de Israel, irmãos, nasce quem? O núcleo de toda a comunhão. Capítulo 3, verso 23 de Lucas. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, Eli a Matã, Matã a Levi, Levi a Melque, Melque a Janai, Janai de José, e Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade de Sem, e Sem de Noé. Por que eu estou te mostrando todos esses nomes? Não consigo falar decoradamente com as vírgulas, mas o texto está lá. O homem é bom, hein? Meu Deus. Vírgulas. Está lá, irmãos. Noé. De Noé a Lameque, nem lendo, ó, eu ainda gaguejo. O homem. Próxima página aí, Diego. De Lamaque a Matusalém, de Matusalém a Enoque, falamos de Enoque também. De Enoque a Jarete, de Jarete a Meleel, de Meleel a Cainã, Cainã a Enos, falamos de Enos. De Enos a Sete, de Sete a Adão, e de Adão a Deus. Irmãos, quando nós nos dispusemos a ter comunhão com Deus, o tempo passa e a comunhão com Deus
ela nos acompanha, ela nos acompanha, ela nos acompanha. Quando nós nos predispusemos a ter comunhão com Deus, o tempo passa e o inimigo se levanta para interromper. Mas se nós estivermos com o nosso coração voltado a ter comunhão com Deus, o tempo passa e a comunhão nos acompanha, e a comunhão nos acompanha. E Jesus está aqui nessa noite para te dizer: eu deixei registrado tudo isso na minha palavra, pois o inimigo por todas as gerações tentou interromper a comunhão do homem para com Deus, da criatura para com o Criador, mas não conseguiu, e providenciou Jesus, que é o núcleo da nossa adoração, o vídeo. E Jesus, irmãos, Ele é o centro da nossa adoração. E eu quero orar agora. Cadê? Eu não tenho vídeo? O vídeo da Sueli. E eu quero orar agora, querido. Mas antes de eu orar, eu queria que você analisasse o centro dessa comunhão, que através de Jesus nós temos a Santa Ceia. Isso lá em Adão, querido, o inimigo tentou interromper, mas um dia, querido, Jesus morreu por você e por mim, e nos deu essa mesa aqui, ó, que simboliza comunhão. E através desta comunhão você tem vida, e através dessa vida Jesus vai te levantar, querido, para ser a diferença nesses últimos dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Você está diante dessa comunhão. Aplauda mais forte. Deus te chamou para ter essa comunhão. Aleluia. E o inimigo não pode interromper essa comunhão. E nós vamos agora participar dessa comunhão, pastor Helena. Aleluia. Não permita que o inimigo interrompa esse maior milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Enquanto você se prepara para louvar, feche seus olhos. Deus está mandando fazer um apelo aqui, amados. Seguinte: Jesus, a Bíblia diz em Lucas 22, 14 em diante, que esse Jesus que morreu por você e por mim, ele desejava ardentemente de passar a Páscoa com os seus discípulos. E ele passou a última Páscoa com os seus discípulos, 12 discípulos, e 11 ficaram firmes fazendo a obra dele. Hoje, como você está? Será que teu coração deseja estar aqui ceando com o Senhor Jesus? Porque ele disse lá atrás, hoje ele está dizendo, sempre dirá isso, sempre ele vai falar isso, que ele gostaria de passar. Hoje não é a Páscoa, mas é a Santa Ceia, porque na última Páscoa, amados, ele instituiu a Santa Ceia. E o apelo que Deus manda dizer para você falar é o seguinte: Jesus ordenou, ele deu uma ordem: tomai e comei em memória de mim, até que ele venha. É uma ordem. Mas muitos ainda não podem ceiar. Muitos não podem ceiar. E antes da Santa Ceia, tem outra ordenança, que é o batismo. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus.
e a Santa Ceia também. Então, queridos, no final do ano, que já está aí, começo de dezembro, nós vamos batizar. Eu já profetizo muitas e muitas pessoas. Aleluia! Para que essas pessoas também possam tomar a Santa Ceia no fim do ano, antes de virar o ano, e ter a comunhão com Deus. Aleluias! Porque Jesus instituiu a Santa Ceia, e nesta Santa Ceia, Ele fez uma aliança com os seus discípulos. E essa aliança não pode ser quebrada. E nós, quando tomamos a Santa Ceia, nós somos um com Cristo. Aleluias! Então a Santa Ceia, ela é comunhão. Hoje você vai comer seu pão e depois você não vai beber seu cálice, porque nós vamos repartir com o nosso irmão o cálice, amém? Por conta da comunhão, você vai trocar o seu cálice hoje. Vamos comer o pão e vamos trocar o cálice hoje, por conta da comunhão. Então a Santa Ceia, amados, ela é alegria. Por que ela é alegria, pastora? Porque Jesus, Ele morreu por nós. Então é essa alegria de nós termos um relacionamento com Deus. A Santa Ceia, ela é um ato de gratidão. Nós temos que estar com o nosso coração agradecido, aleluias, por conta do Senhor Jesus ter morrido por nós. E não só no nosso lugar, aleluias. Você entende? A Santa Ceia, quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo: obrigado, Jesus, pela tua morte. Porque o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, e o cálice de vinho, suco de uva puro, simboliza o sangue de Cristo. E quando Jesus disse: tomai e comei, Ele repartiu o pão. E Ele repartiu com os discípulos o pão. Eles não estavam entendendo muito, mas fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Então a Santa Ceia simboliza também a volta do Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Você percebe como é sério? Então, enquanto o Valcir estiver louvando ao Senhor, presta atenção. Você que já tem Jesus no seu coração, se não tem, se você quiser receber hoje, amém. Estamos aqui para orar por você. Mas você que já tem Ele no coração, fala: eu já aceitei, eu já fui lá na frente declarando que eu quero Jesus, eu já fiz isso, Deus. Agora eu preciso tomar uma posição, eu preciso me batizar. Então você vai sair do seu lugar, quando Ele estiver louvando, e você vai vir aqui na frente: eu preciso me batizar. Sabe, não vai vir um anjo aqui te tocar: ei, seja batizado. Não, é uma ordem. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então nós vamos, e você, enquanto isso você vai se examinar. A Santa Ceia também fala muito sério em 1 Coríntios 11, 29. Examina-se o homem a si mesmo. Aleluias. Entendeu? Então nós vamos examinar e nós vamos pedir perdão para Deus. Nós vamos fazer um concerto com Deus, tudo enquanto Ele louva. E você que vai se batizar, eu vou te esperar aqui em dezembro, para que você tenha comunhão, para que você seja um em Cristo, para a Santa Ceia você tomar em dezembro, em nome de Jesus. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, habita em Lodebar,
terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é realidade, terra sem sonhos, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais, me desse homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado dos seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar esse homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que era teu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa vou levar, você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era teu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa vou levar, você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar, o rei manda te chamar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigada, O Deus. rei manda te Obrigada, Deus. chamar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós colocamos cada um, Pai, nos seus pés, Jesus, declarando, Senhor, que eles são mais que vencedores, Pai, mais que vitoriosos, Senhor Deus, que eles estão de parabéns, Senhor Deus, por essa atitude tão linda, tão especial, Pai, porque o Senhor chamou cada um. Por isso, Deus, cuida, guarda, protege, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam ficar firme e forte, Pai querido, declarando que vão obedecer a ordenança do Senhor, Pai. Muito obrigado. Receba cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Eles vão pegar o nome e depois vocês voltam para o seu lugar. Louvado seja o Senhor. 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 Nós vamos falar o dia da aula, que vai ter a aula de batismo. Eu quero convidar os diáconos, fazendo favor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus.
Quero convidar os diáconos, isso. Lucas 22, 14. Não tem nada melhor, amados, do que você ver o povo de Deus obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Quando chegou a hora, Jesus assentou-se à mesa com os seus discípulos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso, repartem entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos seus apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo sangue derramado em favor de vocês. Amados, coisa linda. Jesus precisou morrer na cruz para que eu e você tivéssemos esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. E quem está apto a tomar a Santa Ceia? Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus no seu coração e foram batizados nas águas, como Ele foi, e está em comunhão com o Pai. Por isso, todos agora vão se levantar, porque nós vamos orar, agradecendo a morte de cruz do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que amor é esse, Pai? Que amor tão grande. Poderoso, glorioso Deus. Obrigado, Senhor, porque não tinha jeito. O Senhor precisava enviar o seu Filho ao mundo, Pai, para nascer de uma virgem, para sofrer, para morrer na cruz. E obrigado, Jesus, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua morte de cruz. Obrigado, porque através dela, Senhor, nós podemos ter comunhão com o Pai. E hoje nós podemos lembrar da sua morte nessa Santa Ceia. O pão, Senhor Jesus, significando o seu corpo, sendo morto, sendo eslacerado, oh Senhor Jesus, obrigada. E o vinho, Pai querido, o cálice, Pai, de suco de uva, o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus, as nossas falhas, erros e pecados. E nós te agradecemos por esta morte, porque através dela, Senhor, nós temos a salvação também em Ti. Muito obrigado por essas pessoas lindas que se dispõem a se batizar para estar ceando contigo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome santo, poderoso dele, Jesus. Amém. Amém. Agora você que vai ceiar, fica de pé. Você que não vai ceiar, se senta, por favor. Podemos servir, em nome de Jesus. Ó Deus, me sondas e conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama. Sei, me ama. Prostro-me diante da luz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, você me ama, você me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos Fiquemos de pé, queridos. Presta atenção. Nós vamos comer o pão e depois, por conta da comunhão, que a Santa Ceia também é comunhão, você vai dividir com alguém o cálice, amém?
Isso é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos. E o cálice você vai trocar com alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem importância que já trocou uma vez, duas vezes. A presença do Espírito Santo está aqui. Tome, meu anjinho lindo. Você vai ficar com o grandão, agora eu vou ficar com o pequeno. Tomemos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, nessa hora pode acontecer milagre. Nessa hora pode acontecer cura. Porque a presença do Senhor está aqui. Ele pode, Ele faz, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Sinta a comunhão do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua morte de cruz. Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. 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 Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus vivo. Glória a Deus. 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 Jesus está vivo. Cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito: eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito: Aleluia! Oh, glória! Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra cantar, livre pra viver. Somos livres, livres. Cantarão, os mortos se verão, e os povos te adorarão, as trevas fugirão, onde eu grito: eu sou livre, sou livre. Os cegos verão por ti, os cantarão, os mortos se verão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito: eu sou livre, sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra cantar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou
Eu sou livre.